Thiago Carpini é o novo técnico do Santos. Ontem, quem deu informação aí, pelo menos que eu vi em primeira mão, foi o Felipe Camargo, lá do De Olho do Peixe. Ele estava ao vivo no Esporte por Esporte, um programa da TV Santa Cecília, lá em Santos. A TV Santa Cecília, para quem não sabe, é de propriedade do novo presidente Marcelo Teixeira. Eu falei, o cara não vai barrigar uma informação no canal do próprio presidente. Ele tinha dito que tinha confirmado ali. Logo depois, o Diário do Peixe soltou a notícia. Alguns veículos não estão cravando porque o Santos não anunciou. O Santos só vai anunciar quando de fato assinar o contrato, e para isso precisa pagar uma multa de R$ 1 milhão ao Juventude, porque o Thiago tem contrato com o Juventude até dezembro de 2024. Então, todos esses trâmites acontecendo, o Thiago Carpini será o novo treinador do Santos pelos próximos 2 anos. Tenho bastante coisa para falar sobre isso, mas antes um disclaimer aqui. Hoje eu acordo pela manhã, vocês viram aí o vídeo que eu fiz de resposta ao Casimiro e tal. Tinha ali uma mensagem dele com vários áudios. E, puta, ele foi de uma gentileza, ele tava preocupado de eu estar puto com ele, vocês acreditam? Sim, tava preocupado porque ele falou, pô, cara, a gente assiste o nosso vídeo depois ali, a gente manda tomar no cu, mas, meu, pô, gosto pra caramba dos seus conteúdos e tal, fiquei com medo de você ter ficado puto, eu assisti seu vídeo, vi que você nem levou por esse lado, mas queria te pedir desculpa. Pelo amor de Deus, né? Obviamente, falei pra ele que tava tudo bem, pelo contrário, eu fiz o vídeo mais pra dar uma engajada, pra chegar nele mesmo, porque sou fã de longuíssima data, vocês viram ontem, e também pra responder, dar um pouquinho da visão aqui que eu tenho a respeito daquilo que ele falou, mas numa boa, na bola, sabe? Então fiquei muito feliz. É muito legal saber que pessoas desse tamanho estão acompanhando o nosso trabalho, estão gostando do nosso conteúdo. Ele falou outras coisas que chamam a atenção dele a respeito do meu canal, eu vou guardar pra mim. Compartilhei aqui só com a equipe, mas que foram muito bacanas de ouvir, vindo de um cara que hoje é referência para todo mundo que trabalha com a internet, né? Então, Casemiro, um beijo e tamo junto. Bom, Carpini no Santos. Vamos lá. Me deu assim, por mais que eu acho que seja um ótimo nome para começar esse ciclo, eu já vou explicar por quê. Me deu um negócio meio ruim, porque eu me lembrei de quando eu estava na praia, fui viajar com a patroa. Ano passado, o Santos estava naquela situação tenebrosa no início ali do segundo turno, com o Paulo Turra. Vocês vão se lembrar, o Paulo Turra tinha sido demitido, todo mundo pedindo a cabeça dele. E aí, assim, poxa, eu não tenho força nenhuma, né? Mas eu fiz tanta força no Twitter para o Santos ir buscar o Carpini. O Carpini já tinha tido a campanha muito legal com Água Santa no Campeonato Paulista. E ele já estava fazendo uma campanha de remontada no Juventude muito interessante. Eu não sei se naquela época ele estava na zona de classificação para a Série A, acho até que não. Mas era uma campanha muito sólida, ele chegou a ter tipo 7 vitórias seguidas em dado momento, e foi logo de cara, ele já animicamente mudou muito o time. Então eu já dizia, cara, o técnico agora tem que ser o Carpini, tem que ser o Carpini. Não só não foi o Carpini, como foi o Agui, que nada tem a ver com a história do Santos. Depois veio o Marcelo Fernandes, o vulgo presunto, para quebrar um galho, e aí olha onde o Santos acabou. Se naquela época o Santos tivesse contratado o Carpini, eu acho muito possível que o Santos talvez estivesse ainda na primeira divisão do futebol brasileiro. Mas é aquilo, né, cara? Vou deixar o clube na mão de pessoas que não entendem absolutamente nada do riscado, dá isso. Acho que o torcedor do Santos nunca mais vai votar num presidente que diz que não entende nada de futebol, como o Rueda disse abertamente antes de ser eleito. As pessoas votaram mesmo assim porque ele tinha dinheiro, né? Tinha dinheiro, né? As pessoas só pensam nisso, é inacreditável. Mas dito isso, independentemente do momento, essa hora chegou, a hora do Carpini chegou. Eu vi uma entrevista dele ao Duda Garbi, acho que uns 2 meses atrás, que ele tinha dito que já havia tido um namoro ali com o Santos, mas se a coisa não deu certo, ele não deixou muito claro de quando foi esse momento. Se foi na saída do Turra, se foi mais atrás, antes da chegada do Turra, se foi naquele momento que o Santos quase pensou em trocar o Odair antes de começar o Campeonato Brasileiro. De qualquer jeito, a hora do Carpini chegou. Ele vai treinar pela primeira vez um grande clube na sua carreira, um baita de um desafio, na primeira queda do Santos na história para a segunda divisão, com um orçamento que ninguém sabe qual vai ser, ninguém sabe quais serão os jogadores, e ele vai ter que participar ativamente de tudo isso. O que eu acho da escolha? Eu acho a escolha acertada. Eu já tinha dito aqui
que, bom, alguns nomes, grandes nomes foram cogitados, né? O Vojvoda, ao que se diz, conversou com a diretoria do Santos, mas a queda fez com que a coisa ficasse muito difícil por vários aspectos. Segundo consta, ele gostou do projeto ainda com a queda, mas a multa dele era muito alta para ser paga e o Santos acabou desistindo. E ele também queria cumprir o contrato com o Fortaleza por mais um ano. Eu acho que inclusive é um nome que o Santos pode pensar no futuro, a depender do que vai dar essa relação com o Carpini. Tinha um outro nome também que havia sido cogitado, segundo informação do Giovanni Martinelli do Diário do Peixe, que era o Léo Condé. Eu fui pesquisar sobre a carreira do Léo Condé e acho que o Léo Condé tinha mais lastro para assumir o Santos nesse momento do que o próprio Carpini. Pelo trabalho do Léo Condé, ele tem muitos trabalhos, muitos bons trabalhos, por mais tempo. O Léo Condé, pelo menos há 4 anos, faz ótimos trabalhos. Quem não se lembra da Caldense, que ele foi para a final do Campeonato Mineiro e, perdeu roubado a final. Quem não se lembra disso? Contra o Atlético Mineiro. Depois fez uma ótima campanha com o Novo Horizontino no Campeonato Paulista e subiu o Novo Horizontino da C para B. Fez ali uma campanha, duas campanhas muito legais com o Sampaio Corrêa, uma de 6º lugar na Série B e outra de 5º ano passado, ficando só atrás dos grandes clubes. Ou seja, o cara conhece muito a Série B e esse ano só foi o campeão da Série B com o Vitória. Além de tudo, ele tem essa coisa de ser campeão. Como o Giovanni fala, e eu concordo, ser campeão é importante. Se trazer um técnico que tenha sido campeão, não que o Thiago Carpini seja pior por nunca ter sido, mas vai chegar um momento, ele é muito jovem, inclusive ele é 6 anos mais jovem que o próprio Léo Condé, ele tem 39 anos, o cara muito novo. Esse momento obviamente vai chegar, mas assim, acho que comparando as carreiras, o Carpini apareceu, tem ótimas, assim, pelo Guarani, ele fez um ótimo trabalho de 2 anos, tudo tal, mas acho que o Condé tinha um pouquinho mais de lastro, mas vejo como 2 nomes dos brasileiros aí os mais promissores nesse momento, dos técnicos que eu olho com mais carinho, isso incluindo todas as divisões, tá? Todas as divisões. Independentemente se o Santos tivesse ficado na Série A e tivesse contratado um desses 2 nomes, eu ia gostar. Não é porque o Santos está na Série B. É óbvio que quando você está na Série B, você contrata um cara que, poxa, ele jogou contra todos esses adversários que estão lá, conhece o time, os times adversários, como jogam, os técnicos adversários, os jogadores. Então, é um meio caminho andado para o Santos disputar uma divisão de um técnico que não vai precisar se inteirar tanto sobre essa divisão. Ainda que o Vojvoda seja muito competente, se ele vai para a Série B, é um outro universo. No caso do Carpini, não, é um universo que ele já estava vivendo, está muito fresco na sua memória, então, por esse lado, é animador. Agora, algumas coisas estão ainda indefinidas e algumas coisas estão acontecendo dentro do clube que, assim, eu já recebi um monte de crítica aqui quando eu falei do Galo ontem, porque a torcida gosta do Galo, a torcida se sentiu muito representada na entrevista que o Galo deu, etc. Mas tem algumas outras coisas para falar com relação à composição desse departamento de futebol do qual o Carpini fará parte. Mas para terminar a questão Carpini, eu acho interessante o seguinte, ele é um técnico, para quem não conhece, tá? Que ele não é apegado ao sistema, ele joga de diferentes maneiras, geralmente é com linha de 4, mas 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, ele tem essas variações. Ele é um cara que, por exemplo, não é aquele cara que ama a posse pela posse, ele gosta de um jogo mais vertical, mas se você for pegar, por exemplo, o índice de posse de bola do Juventude na Série B, comparado com o do Santos na Série A, é muito superior. O Santos teve acho que 44% de posse de bola no campeonato da Série A inteiro. O Juventude teve mais de 50%, né? Então é um índice legal. O Carpini, tô verificando aqui dados que o Vitor Hugo, que é aquele que faz lives com o Ademir Quintino, soltou. Ele tem aqui, gente, 46 jogos em 2023, 61% de aproveitamento. São 23 vitórias, 15 empates e 8 derrotas. Os times deles, isso por Água Santa e Juventude, os times deles marcaram 53 gols e sofreram 39, ou seja, média de 1,15 por jogo e 0,85 gols sofridos por jogo. E no Juventude ele começou a comandar a equipe a partir da 7ª rodada, ele teve um aproveitamento de 65%, que é superior ao do Vitória, do Léo Condé, que teve 63% de aproveitamento. Então, assim, é um técnico que fez 2 trabalhos.
realmente muito incríveis que o credenciam para treinar qualquer time grande no Brasil. E então, assim, é uma conquista merecida do Carpini. Agora, precisamos entender como vai ser a composição do departamento todo de futebol que ele vai fazer parte para montar esse elenco para 2023. As informações que eu tenho, tá? O cara que vai encabeçar tudo isso, e aí é um grande acerto se for isso mesmo, o tempo dirá, os apuradores dirão, eu não sou apurador, a gente ouve falar de um aqui ou de outro, mas o que eu tenho ouvido é que o grande cara que vai estar por trás do departamento de futebol do Santos nem será o Galo, mas será o Fernando Silva. Fernando Silva, que para quem não sabe, concorreu às eleições com o Rueda lá atrás. Perdeu para o Rueda, inclusive acho que o Fernando ficou em quarto colocado, ficou atrás até do Agostinho, uma coisa absurda. Perdeu muito capital político. E o Fernando, eu votei nele naquelas eleições. Votei nele porque primeiro ele estava com o César Grafietti, que era o cara que cuida das finanças, é um monstro nessa área. E segundo que, porra, ele foi o diretor de futebol do Santos nos anos mais gloriosos do clube nesse século, né? 2010, 2011. Ele sai, sabe por que o Fernando Silva sai do Santos? Eu vou revelar aqui. Eu trabalhava na máquina do esporte e acho que na época ali 2013, 14, por aí. Aquela época de gestão Odílio Rodrigues, que o Luiz Álvaro tinha sido afastado por problemas de saúde, tomou praticamente um golpe depois do Odílio Rodrigues quando ele tentou voltar e já tinha trocado toda a equipe do Laor, aquela coisa. O Odílio é praticamente o Temer do Santos. E o que aconteceu ali foi o seguinte: o Fernando ele sai, isso uma fonte me disse dentro do clube, que era um contato que eu tinha, um cara que trabalhou, um dos principais caras daquela diretoria me contou isso. O Fernando ele sai depois do Mundial de 2011 porque ele pede a cabeça do Muricy e o Luiz Álvaro não aceita. Há uma briga e o Fernando rompe após a perda do Mundial em 2011. Poxa, vamos combinar, o Fernando estava certo, o Muricy não tinha nada que continuar, tanto que em 2012, mesmo com o timaço, o Santos não ganha nada. Ganha só o Campeonato Paulista. Perde para o Corinthians em semifinal de Libertadores jogando um futebol nanico. O Campeonato Brasileiro também é qualquer nota. Então, assim, de fato ele estava certo. E saiu por conta disso. Mas é um cara que deixou muita saudade no departamento de futebol. Portanto, é um cara que, se ele for o cara que encabece tudo mesmo, eu já fico um pouco mais tranquilo, porque confio no Fernando. Mas aí temos essa configuração do Galo. Parece que o Marcelo Fernandes, o presunto, vai permanecer como auxiliar. O que estão dizendo é que o Léo Bastos, ex-jogador, vai ser o diretor da base. E aí, assim, gente, eu sei, vocês me criticaram por falar do Galo. Mas aí eu entro numa seara complicada e perigosa, porque eu não vou criticar a contratação do Léo. Não é isso. Mas vocês vão de me entender. A torcida tende a sempre gostar, ainda mais agora, depois de ter visto um ano que o Santos teve aí um monte de técnicos e diretores que nada tem a ver com a história do clube, que não conhece o clube em nada, né? Então, muita gente inclusive pedia, falou, pô, cadê os caras com identificação? Só que a verdade é que as coisas deram errado, não é por conta da identificação, no meu modo de pensar, mas é porque as pessoas que foram contratadas não estavam preparadas. O Falcão foi contratado, segundo a apuração do Lucas Mussetti lá do UOL, depois do Rueda assistir um programa do Bem Amigos. Fala, pô, eu acho que o Falcão é um cara legal, ou seja, sem embasamento nenhum. Então, assim, a culpa não é do Falcão, a culpa é de quem o contratou. Né? Não é porque ele não tem identificação com o Santos. Se ele for ser diretor do Inter, que ele tem identificação, ele vai ser tão ruim quanto. Porque ele é um diretor ruim. Ele não tem gabarito para essa função. Vocês entendem? O Palmeiras, por exemplo. Todos os departamentos de futebol do Palmeiras são dirigidos por pessoas que não têm identificação nenhuma com o Palmeiras. O Maurício Maruca, que foi o candidato que eu votei nessas eleições, o primeiro nome dele foi o João Paulo Sampaio, que era o diretor de base do Palmeiras. O diretor de base do Palmeiras tem identificação com o Vitória da Bahia. Como o Barros também veio do Vitória. Qual a identificação que esses caras têm com o Palmeiras? O Abel disse que é o melhor diretor de futebol com que ele trabalhou na vida, embora a torcida do Palmeiras não goste. O Cícero, que faz um trabalho incrível no Palmeiras, não tinha identificação nenhuma com o Palmeiras. Então, eu tô pegando aqui o exemplo do Palmeiras porque hoje, de fato, eu acho que é inconteste que o Palmeiras tem o principal trabalho profissional do futebol brasileiro, né?
E essas pessoas todas que lá trabalham não têm identificação com o Palmeiras, mas são pessoas competentes. Então essa coisa de ter identificação ou não é uma coisa muito simples. A pessoa precisa ter competência. Estou dizendo que o Léo não tem competência para ser diretor de base? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Mas eu não sei. Analisaram de fato o que ele estudou, quais são as suas valências, ou foi uma medida ali de alianças? Porque o Marcelo Teixeira fez aliança com Deus e o mundo. Então me preocupo. Eu espero que o Léo faça um excelente trabalho, eu vou torcer por isso, mas me preocupa o Léo ser o diretor de base do Santos, sendo que o cara não tem histórico nenhum de ter feito nada parecido na vida. Acho que o Santos precisa de profissionais experimentados, ainda mais nessa fase, tá? Então é o que eu penso. E agora estou falando do Elano, para ser de alguma maneira um coordenador. Essa função, um coordenador que, ou seja, ele fique entre ali o Fernando Silva, o Galo e os jogadores. O Elano, nesse sentido, eu já acho uma decisão um pouco mais acertada, embora o Elano, precisa entender, porque o Elano queria ser técnico. Então, e o Elano dentro do clube é uma baita sombra para qualquer técnico. Qualquer momento aí vão pedir o Elano como técnico. Vocês vão se lembrar, o Elano já classificou o Santos para Libertadores, por exemplo. Sempre falou que o sonho dele era ser treinador do Santos. Então, como que o treinador, seja o Carpini, seja quem quer que seja lá na frente, se o Carpini não tiver mais, vai se sentir com um cara que é uma sombra tão grande, que é um ídolo da torcida e que sempre falou abertamente cujo sonho maior era ser treinador do Santos, estando ali dentro do Santos, acima do seu cargo. É inteligente? Eu acho que o Elano, eu não conheço o Elano pessoalmente, mas pelo que eu ouço dizer, é um cara com caráter suficiente para não colocar essa pressão. Eu acho que ele vai fazer um trabalho, eu acho que se der chance para ele, ele vai fazer um trabalho muito legal, mas eu não sei se é uma pressão em cima do treinador desnecessária, dado o tamanho da figura do Elano e do que ele representa para o Santista. Então, esse novo departamento de futebol do Santos, ele tá mais robusto, com mais profissionais e todos com cabeças muito diferentes. Gente, o Fernando Silva pensa de um jeito, o Galo de outro, o Léo de outro, o Elano de outro. São características e personalidades, todas elas muito distintas umas das outras. Eu acho muito difícil isso dar certo sem que alguém rode nesse meio tempo, sem que alguém saia puto com o Marcelo Teixeira e não prestigiado, porque são pessoas... Eu vou tirar o Elano um pouco fora dessa conta, que eu acho ele um pouco mais comedido, mas as outras pessoas, o Léo, o Fernando, o Galo, são caras com personalidade muito forte. Não que o Elano não tenha, mas são caras que... Pô, o Léo chegou a tretar com o Edu Dracena, vocês vão se lembrar, capitão do time. A gente nunca soube o motivo de fato e tal, mas é pessoas que não se davam. Por quê? Porque tem gênios fortes, né? Então, assim, tô curioso para ver como vai rodar esse futebol do Santos, que vai ser primordial para dar o que? A base necessária para o Carpini trabalhar. Para o Carpini ter sucesso, independentemente de como será o seu trabalho, a sinergia entre a sua comissão técnica e esse departamento de futebol precisa ser perfeita, precisa ser muito boa, porque também vai ter montagem de time, dispensa de jogadores, contratação de jogadores, imagino que menos prestigiados aí na cena principal do Campeonato Brasileiro, porque são jogadores de um outro nível, de Série B, etc. Jogadores que ele conhece, que eventualmente ele vai pedir a contratação para um aqui vir aqui completar o elenco, o outro vir acular. Então, ele vai precisar estar muito bem alinhado, afinado com essa galera, que é uma galera que por si pensa muito diferente uma das outras. E vamos lembrar de uma coisa importante, não é um departamento de futebol que o Marcelo está montando pela competência, ele está montando com base nas alianças. O Fernando o apoiou, o Léo o apoiou, né? O Galo foi ele que indicou na época do Rueda, etc e tal. Então, assim, é muito preocupante. Prometer um profissionalismo, e pode ser que dê muito certo. Eu acho que sob a asa do Fernando Silva há chances de dar certo, mas as coisas não estão sendo feitas de uma maneira profissional, como deveriam ser feitas num grande clube. O Léo poderia ser contratado, o Elano poderia ser contratado, mas de diferentes maneiras. E as coisas estão sendo compostas por apoios políticos. Isso me incomoda muito. E o Carpini pode sofrer com isso. Porque, gente, o lado mais fraco é o técnico. Numa dessa, uma campanha ruim no Campeonato Paulista a partir de uma montagem de elenco que... o Elano pensa uma coisa, o Galo outra, o Fernando Silva outra e o Carpini outra, não escolheram um jogador que o técnico queria, ou escolheram um que o técnico queria, só que deram mais dois que ele não queria. Cara, numa dessa campanha do Campeonato Paulista não vai bem, o cara cai.
E aí você já fica desesperado por uma Série B. Então tudo precisa estar muito bem afinado. E esse é meu maior medo. Como competência, eu não tenho dúvida de que o Carpini tem para comandar o Santos. Mas é um mistério dada essa montagem política de um departamento de futebol que o Marcelo Teixeira está fazendo. Vamos esperar para ver. Tomara que todo mundo se coloque, esteja no seu devido lugar, empolgado a ajudar o Santos, a não ter mais paixão pelo ego do que pelo próprio clube. É isso que eu torço. É isso que eu torço. Falando de todos eles que estarão lá. Para dar aí segurança para o Carpini fazer o melhor trabalho de sua carreira, então crescer profissionalmente, que é isso que ele quer, é isso que a torcida do Santos quer, que é um ano, independentemente de qualquer coisa, tranquilo, né? Que o Santos joga um futebol que agrade o torcedor, independentemente da divisão, que revele jogadores, que desenvolva departamentos, que volte a ser profissional, que financeiramente a gente sabe que vai passar muitas dificuldades, mas não quebre. Tudo isso é muito importante. E para isso, tudo passa pelo futebol, né? O futebol precisa estar muito alinhado. E eu, sinceramente, acho que vai ser difícil isso acontecer. Pode me chamar de pessimista, pô, mas eu acho que pela personalidade das pessoas que lá estão, vai ser bastante complicado. Mas somos torcedores, pelo menos eu, e vou torcer para que eu esteja errado, porque, como diz o Barolo, que eu gosto que ele fala isso, eu não quero ter razão, cara. Eu não quero ter razão. Ter razão é uma merda. Eu quero que o meu time ganhe no final. É isso. No final, eu quero que o Santos ganhe. Demorou, gente? Deixa o seu like se gostou. Comente aí o que você acha da contratação do Carpini, o que você acha da montagem desse departamento de futebol. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.